Hoje o nosso recorte é um tema que eu colhi do Ângelo Monteiro, uma proposta dele muito proficiente. O Ângelo Monteiro é um poeta pernambucano vivo, autor da obra Escolha e Sobrevivência, na qual está contido o Tratado de Lavação da Burra. Burra aqui não é um adjetivo, burra é um substantivo, é um pequeno tesouro, uma caixa. Ele faz toda uma paródia muito fina, tem uma jocosidade, uma jocosidade muito fina, do que ele chama de transcendência brasileira. Transcendência brasileira é a negação da transcendência. É um jeito de manipular justamente a subserviência. E entre as formas que ele aponta de subserviência, nós escolhemos aqui como recorte de hoje o culto ao chefe, analfabetismo funcional, culto ao chefe e bajulação. O analfabeto funcional, ele não é por si, ele precisa de alguém que lhe instrua. Ele, como não significa, ele é muitas vezes ele é um masoquista que precisa de um sádico. Ele é o cara que precisa da submissão, tá? E porque nunca pode ser por si. Então ele nunca vai andar. É quase muitas vezes uma caça procurando o caçador, tá? É o problema da renúncia da liberdade do analfabeto funcional. Então ele cumpre, ele precisa cumprir, ele funciona. Funcionar é uma categoria de relação. Você funciona para alguém, para algo, para uma externalidade, tá? Necessariamente. E a origem, bem-vindo, está ali, a origem desse analfabetismo funcional, tá? Entre outras possibilidades, tá? É a absoluta impossibilidade de objetividade. Nós já tratamos isso aqui em séries anteriores. O analfabeto funcional, ele é escapista da objetividade. Ele é escapista da experiência de encontro. O encontro, quem busca descobrir, encontrar, é a pessoa nobre. Quem finge encontrar, mas sempre escapa, é o vulgar. Tá? Então, assim, uma divisão entre buscadores e escapistas é a diferença exatamente entre os nobres e os vulgares. E o Ângelo, ele começa, dentro da abordagem dele, são várias figuras de subserviência, tá? Nós vamos fazer um recorte aqui e ele começa muito corretamente colocando assim sobre os brasileiros, de um modo geral. Não se consegue entre nós raciocinar objetivamente sobre uma palavra de extensão tão grande como ser. Ser é muito objetivo. O ser é o máximo da objetividade. O que é o ser? É a pergunta mais objetiva que pode ser feita. E é a pergunta que a gente mais escapa, que eu digo que a pessoa vulgar mais escapa. E ela escapa justamente criando a subjetividade. Porém, sem o ser, ninguém vive. E o procedimento do analfabeto funcional sempre é o de fingir uma objetividade em que ele mais ou menos subjetiviza o objetivo. Exatamente. Então ele finge que tem a sensação dele, é a medida de todas as coisas. Desde lá das escolas sofistas, os protógaras, o homem é a medida de todas as coisas. Isso vale para o analfabeto funcional. Ou porque ele não percebe, então não existe. Ou porque como ele percebe, é como tem que existir. Por quê? Porque ele é o escapista do encontro. Tá? E nesse processo, esse processo é muito entrosado com o processo do chefe. O chefe é o que valida, o chefe é o que confirma, o chefe é o que chancela. Como eu não sou por mim, eu preciso que alguém me valide, fique me validando. Você veja hoje, a gente diz que vive uma democracia, diz que gosta do debate, quase sempre a gente gosta de rixa, porque quase sempre a gente gosta de ser confirmado. E se não é confirmado, há um atrito. Eu estou dizendo a gente aqui como o Brasil, os brasileiros. Nosso nível de sanidade realmente é muito baixo. A gente quer confirmação da subjetividade. Por quê? Porque eu não preciso pensar. Porque eu não preciso encontrar. O encontro é o objetivo. Quando eu encontro, eu vou passar pela porta, eu encontro a porta. A porta é um objeto a mim, ela me resiste. Eu tenho que mediar com ela.
eu tenho que destrancar, eu tenho que passar por outro lado, tá? Mas esse é o problema, a gente quer ser confirmado e gira em si, como alguém que nunca faz síntese, nunca faz fusão, que é o processo do analfabeto funcional. Ele acata o mínimo para funcionar, mas ele nunca assimila, ele nunca transforma e etc. E aí surge o culto ao chefe. O chefe tem que ser onipresente. Vocês conhecem pessoas que o dia inteiro estão dialogando com um chefe que tantas vezes não existe? Porque vão achar, porque vão pensar, porque o cara achou, o chefe... Mas o chefe não é tomado numa dimensão objetiva que te valida. Que bom que está o seu trabalho, no sentido de querer dizer, o seu trabalho está certo, o seu trabalho foi bem feito. Não é ele uma voz objetiva. Ele pode, muitas vezes, a perversão do chefe é ele confirmar você é um cara legal, você fez bem feito, no sentido eu gosto de você. Tá bacana? Isso é a bajulação. Quem busca excessivamente um chefe está buscando uma bajulação. Você confirma o estado de estar da pessoa, não objetivamente o que ela faz. Isso é manipulação pura e simples mesmo. Você tá entendendo? E busca-se o chefe para esse processo, para receber uma fonte de bajulação, que é o que o Ângelo Monteiro vai tratar como a nossa metafísica, a metafísica do chefe. Então, como eu não transcendo, mas tenho uma figura onipresente, onisciente, que se multiplica, que fica me confirmando. Se ela não tiver, eu invento uma. Olha o que ele vai dizer aqui. Entre as nossas subserviências, é também o culto ao chefe, seja qual for o chefe, mesmo sem ser chefe de jeito nenhum. Ser chefe é, de certo modo, participar da divindade. Rir e chorar com o chefe. Tal a norma de tal de subserviência. A subserviência ao chefe. O analfabeto funcional quer isso. Ele não interpreta de jeito nenhum. Ele precisa que mande, porque ele precisa inclusive ver tudo literalmente, como mandou. Instrução, é para fazer. O problema dele é o que ele faz. E alguém validar que ele está certinho. Tá? Então o que acontece? O chefe está seguindo aqui o Ângelo Monteiro. O chefe está em tudo, multiplicado em chefes, embora não haja chefe algum. De um ponto de vista teológico, teríamos a diluição do chefe nos chefes. A infinita multiplicidade deles terminou por gerar uma espécie de panteísmo do chefe. O chefe não acaba, o chefe é infinito. Gente, mundo corporativo eu vejo isso, demais. O que o chefe baixou? O que o chefe vai achar? O chefe não está nem aí, mas o chefe gostou, o chefe não gostou. É aquele processo simpatia, antipatia, acumulado, que pode dar uma constante sentimental e que a pessoa fica presada nisso. Mas assim, e qual é o meio desse chefe? Qual é o chefe vulgar? Existente ou ficto? Tá? É a bajulação. Sim, a bajulação. Regra absolutamente eficaz da pseudo-liderança bajula. Mas, gente, advogado motiva-se por bajulação. Estou falando de regra de estatística, não de regra de necessidade. Que bacana teu trabalho, não sei o que, mas você muda esse, muda tudo, mas tem que falar, tá legal. Porque você chegar pro cara e falar, olha, não tá correto porque tá fora da lei e tal. Pessoas entram em pânico porque ela não foi confirmada. Isso é um patamar de bichinhos. Mas o analfabeto funcional não alcançou o nível da humanidade. O analfabeto funcional está preso na dimensão simpática, antipática, na sentimental. Não alcança o pensamento em que ele vai fazer uma articulação entre a afetividade subjetiva e a objetividade, que ele mencionou aqui. Olha daí, e aí como ele é um escapista, essencialmente o analfabeto funcional, ele está evitando os encontros. Encontro o quê? Qual que é o encontro inevitável? É a morte. Sim, é a morte. Então ele tem que ter uma ilusão de vida infinita, tem que ter a ilusão de que o chefe também é infinito, onisciente, onipresente, onipotente e tudo. Por quê? Porque o analfabeto funcional é impotente. Tá? E qual é o expediente para isso? A bajulação. Porque a bajulação faz vezes de evitar a morte, pseudamente. Olha aqui que o Ângelo vai nos brindar aqui perfurantemente. A bajulação, em sua estranha misericórdia, parece impossibilitar ou adiar sempre a certeza inquestionável de nossa morte. Sim, o analfabeto funcional é menininho assustado com o encontro. O encontro é a morte. Então, quando ele recebe a bajulação,
Essa bajulação tem um efeito psicológico e dá quase uma sensação de imortalidade. O chefe gostou, é legal. Rir ou chorar com o chefe. Não é ter um orientador, não é ter um mediador, não ter um facilitador. É ter alguém que me confirma. E uma vez afetivamente no afeto, porque eu estou fechado em mim, o analfabeto funcional é embotado, tá? O grande problema dele é aliviar essa tensão. Eu estou fazendo certo, não estou fazendo certo, é para fazer, não é para eu fazer, não é o que é a coisa. Entendeu? Quem gostou, não. Então, esse tratado aqui do Ângelo, a autolavação da burra, gente, é uma versão fina, mais encurtada, do Gorgias, de Platão, que já discutia toda a problemática da bajulação, a excitação pelo pouco, tá? Enfim, a troca da essência pela aparência, o colinho falso, tá? Tudo dentro da disposição psíquica do analfabeto funcional. Então eu deixo a dica aqui para todo mundo, Ângelo Monteiro, Tratado da Lavação da Burra, além de você dar muita risada, é tragicômico, tá? É cômico, você vai dar rida, mas é trágico. Se você vai ver o nível de sanidade existencial aí efetiva do analfabeto funcional, é uma tragédia. É uma tragédia. E está muito perfurante. Então entenda esse mecanismo. O analfabeto é subserviente. O mecanismo da subserviência ao chefe, por exemplo, é a bajulação. Precisa que bajula. Se não tem quem me bajula, eu invento que alguém está me bajulando. Tá? E isso está diretamente ligado a um fôlegozinho. Poxa, deixa eu esquecer que eu sou mortal. Deixa eu esquecer que eu sou mortal. Deixa eu esquecer que eu sou mortal. Tá? E etc. Muito obrigado.